Que o meu Pai Celestial abençoe todos e todas nesta noite ou de madrugada em alguns lugares do mundo. Porque os irmãos têm me contado, os irmãos do Japão, me escreveram para me dizer que eles lá às 4 da manhã estão assistindo um ensinamento. Glória ao Senhor. Que os irmãos desfrutam da palavra de Deus, desfrutam das promessas, das maravilhas do Senhor. E que formoso é que nós reflitamos sempre, estar meditando sempre em nosso Deus, em nosso Criador, em nosso dono. É para isso que ele nos fez, é para isso que ele nos criou. Diz que ele fez o homem para o louvor e para a honra e a glória do seu nome. Mas o homem, então, o homem honra a si mesmo e esquece de Deus. E nós, que Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer os seus caminhos, de conhecer o seu nome, estamos desfrutando dessa maravilhosa presença de Deus, da presença do Espírito Santo, de um Deus vivo, um Deus de poder que está nos vendo, que está nos ouvindo, um Deus em espírito, que nós não vemos ele fisicamente, não vemos matéria nenhuma, mas ele está aí em meio de nós e o Espírito dele está no meio daqueles que invocam ele de verdade, daqueles que dispõem o coração para invocar a Deus, para acreditar nele, amar e valorizar e respeitar ele. É isso bonito e o importante, e é por causa disso que nós nos sentimos muito orgulhosos de termos conhecido este caminho maravilhoso. Então, nesta noite, eu cumprimento carinhosamente todos os homens e mulheres e crianças e idosos de todas as idades, pessoas que assistem à Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E pessoas que não assistem, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a igreja, mas por meio das suas famílias, das suas amizades ou vizinhos, vocês também estão conhecendo esta obra maravilhosa. Uma saudação para vocês e que o meu Deus abençoe vocês, que esteja sempre com vocês, que ouça suas orações e que Deus também estenda a mão dele e abençoe todos vocês, assim como o Senhor tem nos abençoado, a nós os que já conhecemos a sua palavra e o seu nome. Glória ao Senhor. Então aqui em nossa meditação, em nossa reunião que fazemos, cantamos ao Senhor um hino desse jeito, sem música de fundo, mas assim, só com nossa garganta, com a voz que Deus nos deu, vamos cantar ao Senhor o hino 33, que tem o título de A Jesus Cristo Vem Sem Tardar. E vamos estar cantando com todo o coração. Com todo o nosso coração, vamos estar cantando esse hino e meditando nele também, meditando na mensagem que ele tem na palavra. Então vamos fazer com muita alegria e todos vocês lá também sentadinhos vão estar lá confortáveis na sua casa também com o hino 33, A Jesus Cristo Vem Sem Tardar. E vamos estar cantando a nosso Deus e diz assim...
A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E assim, com o nosso coração louvando ao Senhor, hoje vamos estar fazendo a nossa meditação da palavra de Deus num assunto que é muito importante, porque alguns irmãos, algumas pessoas têm escrito para mim e falam para mim muito e me pedem que nós temos que jejuar. Dizem para mim que temos que jejuar, que temos que estar jejuando, para que o nosso Deus se lembre de nós, para que o nosso Deus haja e seja o Senhor tirando em breve esta epidemia. Bem, hoje vamos estar falando do assunto do jejum. E vamos estar lendo ao respeito de um título que diz O Verdadeiro Jejum, que está em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Então, todos vocês abram as suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 58, que diz o verdadeiro jejum. Mas antes de nós entrarmos para meditar no jejum, do que é feito, o que significa o jejum, nós vemos por meio da história, em tudo o que temos lido na Bíblia, e quando nós limos lá em Deuteronômio, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos, diz lá a Bíblia que Moisés recebeu os 10 mandamentos e leu para o povo. Bem, o Senhor lá se manifestando no Monte Sinai grandemente, a glória de Deus desceu e o Senhor deu as leis dele para Moisés. Mas a Bíblia nos conta que Moisés esteve lá no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, falando com Deus. E que, por enquanto que ele estava falando com Deus, o povo ficou em desespero, se angustiou. Eles pensaram que Moisés talvez tinha morto no monte e exigiram para Arão, o sacerdote Arão, exigiram dele, forçaram ele praticamente, para que ele fizesse para eles uma estátua, um ídolo, um deus. E ele mandou fazer para eles um bezerro de ouro. Então o povo todo, quando fizeram esse bezerro de ouro, Arão disse para o povo, olha, esse é o Deus, é o que vocês querem, é o que vocês pedem, um Deus. Está lá o bezerro. Então adorem ele, então ele é o seu Deus. E diz que o povo todo começou a adorar o bezerro, idolatrar ele, e venerar ele, honrar ele, invocar ele como se fosse o nosso Deus. E o Senhor ficou tão bravo que disse para Moisés, volta e olha o que esse povo está fazendo. Quando Moisés voltou do monte e viu que o povo estava entregue para a idolatria com esse bezerro, diz que Moisés quebrou as tábuas que Deus tinha lhe dado. Os 10 mandamentos que Deus tinha dado para ele eram umas tábuas escritas, umas tábuas de pedra, escritos os mandamentos do Senhor. Que ele quebrou essas tábuas porque ele ficou com tanta raiva de ver o povo entregue para a idolatria, que eles não tinham tolerado nem suportado o atraso dele, e eles não tinham conseguido esperar Moisés. Ele ficou tão triste e Deus disse para Moisés, eu vou destruir todos. E isso Deus disse para Moisés, que ele ia destruir o povo todo. E Moisés, então, diz que ele foi fazer um jejum, e que novamente diz, ele se prostrou perante Deus e de novo subiu no monte e demorou 40 dias e 40 noites e que ele não comeu pão nem água durante esses 40 dias e 40 noites. Lá nós vemos um jejum que Moisés fez para sensibilizar o coração do nosso Deus e que Deus tivesse misericórdia e não destruísse o povo de Israel.
E é assim como nós entendemos que um jejum é como nos abster. É como nos abster de comida durante o dia. Moisés diz que durante 40 dias e 40 noites ele não comeu nem bebeu. Mas somente pode ter acontecido isso com ele, porque eu acho que nenhum ser humano poderia aguentar de não comer 40 dias e 40 noites. Somente com a ajuda de Deus é possível. E Moisés estava cheio de Deus, então é por isso que ele conseguiu fazer esse sacrifício, porque isso foi um sacrifício da carne dele. Aguentar a fome, suster essa fome, porque esse era o sacrifício máximo que ele estava fazendo lá para sensibilizar o nosso Deus, convencer a Deus que ele não destruísse o povo. E assim nós lemos ao redor da Bíblia, nós lemos em muitos livros, em Juízes, em Samuel, nós lemos na história de Davi, dos reis, que quando o povo tinha um problema, uma dificuldade, uma tribulação muito grande, e eles queriam convencer ao Senhor, então diz que eles tentavam se humilhar por meio da comida, de se abster de comida. Eles paravam de comer e de beber para que Deus tivesse misericórdia e ouvisse as orações deles, para que Deus visse as necessidades deles e Deus agisse. Tudo isso nós vemos aqui no Antigo Testamento, ao respeito desse jeito das pessoas ou o povo de Israel, de algum jeito, um jeito de convencer a Deus, se sacrificando a sua carne, o seu corpo, se abstendo de comer e de beber. Mas vemos que era durante o dia que não tinham que comer. Passaram os anos, passaram as gerações, e ainda chegou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E já depois do Senhor Jesus Cristo, criticaram ele porque ele e os seus discípulos não jejuavam. E o Senhor Jesus deu um ensinamento a respeito do jejum. E ele deu como um jeito diferente de pensar ao respeito do que é o verdadeiro jejum. Mas nós hoje vamos estarmos lendo em Isaías 58 o que concorda com o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou ao respeito do verdadeiro jejum. E nós vemos hoje em dia que há muitas pessoas, hoje, depois do Senhor Jesus, depois de 2000 anos para frente, nós vemos que há muitas pessoas que jejuam e têm diferentes formas de fazer os jejuns. Tem pessoas que jejuam e somente fazem um jejum no café da manhã. Outros, não, eu vou fazer no almoço. Outros, não, eu vou jejuar na janta. Outros dizem, não, é que eu vou jejuar o dia todo, eu não vou comer durante o dia todo, mas a noite toda eu vou ficar comendo. Então, eles ficam comendo durante a noite toda, comem e comem, ao dia seguinte não comem. Bem, realmente, isso não é jejum, isso não é grato perante os olhos de Deus, isso não serve de nada, não serve para nada. Todos esses sacrifícios que as pessoas fazem, não, é que eu vou jejuar no café da manhã, eu vou jejuar agora a carne, então eu não vou comer carne porque eu vou jejuar. Mas jejuar significava não comer nada, não comer nada. Mas tem pessoas que hoje dizem, não, é que eu estou jejuando de carne, hoje durante o dia eu não vou comer carne, mas vou comer arroz e outras coisas, frutas. Isso não é jejuar, isso e nada é a mesma coisa perante Deus. Mas, segundo como nós lemos na Bíblia, vamos ler então, agora sim, para ver quem tem a razão. Se os que jejuam com carne, ou só no café da manhã, ou jejuam durante o dia e a noite toda comem. Então, vamos ver quem tem a razão, segundo Isaías, capítulo 58, que diz assim: Diz, clama em alta voz, não te detenhas. Ergue tua voz como trombeta e anuncia a meu povo sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Deus estava aqui bravo com o povo de Israel e disse para Isaías que ele tinha que ir profetizar para eles, falar ao povo que eles se arrependessem dos pecados que estavam fazendo, porque o Senhor estava muito bravo. No verso 2 diz, os que me buscam a cada dia, diz o Senhor, me buscam a cada dia e aparentam deleitar-se em saber meus caminhos como gente que houvesse feito justiça e que não houvesse deixado a lei de seu Deus.
Pedem-me justos juízos, e lhes agrada chegar-se a Deus. E eles dizem, o povo diz, jejuamos e não fizeste caso. Humilhamos nossas almas e não te deste conta. Eis que no dia de vosso jejum buscais seu próprio gosto e explorais todos os vossos trabalhadores. E aqui o Senhor começa a criticar e a rejeitar esse jejum que eles estavam fazendo. Eles jejuavam e eles queriam que, se abstendo de comer naquele dia, já fosse suficiente para que Deus respondesse às petições deles ou concedesse os desejos, os anseios que eles tinham. No verso 4 diz, eis que, para contendas e debates jejuais, e para dar socos no desvalido. Não jejueis como hoje, para que sua voz seja ouvida no alto. Então já eles estavam jejuando e gritavam em voz alta, dizendo, bem, eu estou jejuando, nós estivemos jejuando para que vocês saibam que nós sim fazemos muitas coisas para Deus. Eles pregavam os jejuns deles e queriam que todas as pessoas soubessem que eles estavam jejuando, mas o único que não estava ouvindo o jejum, nem vendo ele, era o nosso Deus, porque eles estavam fazendo maldade. Não era esse jejum que Deus queria do povo de Israel. E não somente do povo de Israel, mas também de nós, ou qualquer pessoa. Qualquer homem ou mulher que diga, Senhor, eu vou me abster de comer durante 1 dia ou 2 dias, eu vou me sacrificar porque eu quero que tu me ouças, eu quero que me ouças, que respondas a minha petição e cumpras os meus anseios. Eu quero que me salves, que me guardes, que me protejas. Olha, Senhor, que estão me ameaçando, que vão me sequestrar, então eu quero que me guardes. Vou fazer um jejum para que me ajudes. E acontece que faz o jejum e Deus não ouve ele. Deus não ouve ele nem responde ele. E isso aconteceu com o povo naquela época. E por quê? Porque o Senhor, no verso 5, dá uma resposta. E diz, seria este o jejum que eu escolhi? Que por 1 dia aflige a alma do homem, que inclina sua cabeça como um junco e faz cama de silício e de cinzas. Naquele tempo, diz que eles faziam cama de silício e de cinzas. Silício era um tecido preto, eles se vestiam de preto e depois eles se jogavam no chão e se cobriam de cinzas. E então, como eles ficavam? E era o que eles faziam naquele jejum também, adicionando de se vestirem de preto e as cinzas que eles cobriam o corpo todo. E o Senhor dizia, chamareis a isso jejum? E chamareis isso dia agradável do Senhor? Que vocês façam essas coisas? Foi esse o jejum que eu escolhi? Que você está afligindo a sua alma e chorando e inclina a sua cabeça. E esse dia você nem toma banho, nem troca de roupa, nada, mas você está mostrando que está jejuando, então para todo mundo perceber que você está pálido, que você não comeu nada. E depois você se veste de preto e se cobre de cinzas. Chamareis isso de jejum? Chamareis de dia agradável do Senhor? Então o Senhor mesmo pergunta para eles no 6. Mas não é este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Olhem o verdadeiro jejum. O jejum que Deus escolheu é o seguinte: desatar as cadeias de maldade. Quer dizer que o homem e a mulher não sejam ímpios, que não façam obras ímpias, que não façam o que é ruim, que não façam maldades para o seu próximo. O seu próximo pode ser o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, filhas, parentes próximos, mãe, pai, vizinhos, amigos, amizades, quem estiver perto. Eles são o seu próximo. E
Este homem ou esta mulher, então, estão fazendo atos ímpios, injustos. Está fazendo maldades, machucando a pessoa mais próxima que está do seu lado, aos que estão perto. É isso que se chama ser ímpio. Cadeias de maldade. Diz aqui: o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, é desatar as cadeias de maldade, que o homem e a mulher não sejam ímpios, não sejam injustos, não pratiquem a maldade, não façam coisas erradas. E muito menos fazer isso para o seu próximo, para as outras pessoas, para os seus próximos. Mas, pelo contrário, a pessoa tem que se desprender de todo pecado, de toda maldade, de toda impiedade, tirar tudo aquilo e dar e apoiar e dar amor e carinho e misericórdia para os seus próximos. Lhes dar a mão, ajudar eles e ser misericordioso na hora necessária. Ser responsáveis na vida, organizados, cumprir com os seus deveres, com as suas famílias, com os seus filhos, trabalhar para levar a comida em casa, para levar o dinheiro para o que é necessário na sua casa, no seu lar, a família. É isso o que significa desatar as cadeias de maldade, não ser preguiçosos, não ser injustos, não ser mentirosos, enganadores, fazer fraude. Pessoas que façam estelionato, que mintam, que fazem maldade para os seus próximos. Tudo isso é o que se chama as cadeias de maldade. E o Senhor diz, é esse o jejum que eu escolhi? Que o homem e a mulher se desatem de todas essas coisas ruins e ímpias? O outro diz, soltar as correntes do jugo. Soltar as correntes do jugo. Não ser humilhantes, arrogantes, orgulhosos. Não humilhar as pessoas, não escravizar ninguém. Não tratar mal os outros. Olhar com desprezo as outras pessoas, zombar da pobreza ou zombar da fraqueza alheia, da pobreza dos outros, da miséria, rir. Não tirar de quem não tem o pouco que já tem, tiram, roubam, fazem fraude. É isso que se chama soltar as correntes do jugo e deixar ir livres os quebrantados e aqueles que estão precisando. Os quebrantados são as pessoas que não têm o básico, que sofrem, que não têm trabalho, que não acham quem consiga ajudar eles, quem ajudem, quem lhe ensine, quem lhe guie, lhe conduza pelo bom caminho. E que se tem alguma necessidade, então vai contra essa pessoa e humilha ele mais ainda, quebranta ele e vai com essas pessoas e fazem mais maldades do que já a pessoa sofre. E diz o Senhor, o jejum que eu escolhi também é que rompam todo o jugo. Todo o jugo do quê? Jugo de escravidão em que sentido? Os mais fortes, os mais poderosos, os que mais sabem, então se humilham aquele que não sabe muito, aquele que não tem, aquele que não consegue se posicionar, aquele que não tem poder, nem pode falar porque não tem autoridade. Então, vem a pessoa que mais sabe, que mais pode, quem governa, quem tem a autoridade para humilhar e ir contra essas pessoas, para passar por cima delas. É tudo isso do que o Senhor está falando, de como as pessoas tratam os outros. O mais poderoso, então, humilha o fraco, que não pode se defender. E humilha ele, tira e faz fraude, mente para ele, engana ele ou escraviza ele. Então, tudo isso, Senhor,
queria que os homens fizessem o reto, o justo, fossem justos. E fizessem as coisas retamente na sua vida normal. Quantas vezes as pessoas tiram delas o pão, o sustento, e colocam fardos e trabalhos pesados e forçosos neles e não pagam salário para eles. Não dão para eles o que a pessoa verdadeiramente precisa ou merece segundo o seu trabalho e essa capacidade, mas pelo contrário negam um dinheiro, um salário para eles. Todas essas coisas nós vemos no mundo, na vida. Tudo isso, o mais poderoso, o mais forte é quem está bem, quem vive bem. E os fracos, os que não podem se defender, que não têm autoridade, que não têm lei, que não têm poder, então são aquelas pessoas quebrantadas, humilhadas. E o Senhor, era isso que ele estava vendo naquela época no povo de Israel. Mas acontece que isso não ficou só na história. Não ficou somente naquela época, porque hoje nós vemos muitas coisas, muita injustiça, muita impiedade nós vemos hoje, porque as pessoas desconhecem a Deus. Naquela época, o povo de Israel conhecia Deus, porque Deus tinha se manifestado para eles e Deus tinha dado para eles os seus mandamentos e as suas leis. Mas hoje há muitas pessoas, milhares de pessoas, talvez milhões, que não conhecem a Deus. E como não conhecem a Deus, então estão vivendo essa vida ímpia, essa vida de opressão, essa vida de humilhação e de ir contra o fraco. Não conhecem a Deus, mesmo que hoje em dia, nas aulas, nos lugares, nas escolas, ensinam valores. Mas tudo vai numa matéria só, no ensinamento. Que bonito que me ensinaram, que bonito que dizem, que bonito fazer essas coisas. Mas ninguém tem temor. Mas como não conhecem a Deus, então ninguém se interessa por mudar nem fazer as coisas bem. Ninguém se interessa por ter valores, nem cumprir com esses valores, nem ter frutos, nem qualidades. Não se interessam por isso. Cada um busca o seu. E como diz o ditado, quem for mais inteligente, quem for mais astuto, talvez... É isso que nós vemos. É por causa disso que nós, os que temos conhecido a palavra de Deus, estamos lutando. Estamos lutando para que o nome do nosso Deus seja conhecido pelo mundo todo. E graças às redes sociais, graças a essa tecnologia que eu acho que vamos conseguir que o mundo conheça que Deus existe, que Deus vive, que Deus é real. E que as pessoas têm que conhecer a Deus, porque quando nós deixamos de fazer essas injustiças e essas impiedades, quando nós nos afastamos do mal, do pecado e fazemos coisas formosas, então as pessoas são felizes. Aqueles que estão ao nosso redor se sentem felizes do nosso lado e Deus também fica alegre, então Deus começa a mandar chuvas de bênção. Então, o ensinamento é para que todos recebam uma bênção de Deus pelos seus atos, pelas suas obras, pelo seu jeito de agir. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que saber como que Deus é, do que Ele gosta e fazer a vontade de Deus. Deus vai premiar você. Deus vai mandar muitos prêmios. Muitas bênçãos, não somente aos seus filhos, aqueles que já conhecem a sua palavra, os que já louvam e se congregam nas igrejas constantemente, mas também vocês, os que alguma vez nunca se lembraram de que existia Deus e às vezes pedem, invocam, ai meu Deus, ai Senhor me ajuda, mas pronto, parou, não tem mais. No entanto, se vocês alguma vez
tiveram no seu coração essa sinceridade, esse amor por Deus, por conhecer a Deus, por fazer alguma coisa boa para Deus, Deus com certeza vai se manifestar para vocês e Deus vai se revelar para você, vai ensinar para você e vai falar, olha, eu existo sim, eu vejo você, eu vejo a sua vida, eu vejo como você entra e sai, os seus caminhos, os seus pensamentos, tudo eu sei de você. Algum dia Deus vai dizer isso para você. Então, você não se sinta também menosprezado totalmente e nem afastado do caminho de Deus. Estamos falando aqui mostrando um Deus vivo e de poder. E os irmãos que já conhecem e as irmãs que já conhecem ao nosso Deus, eles já sabem e têm esse conhecimento. E para os que não conhecem ao Senhor, esse é o convite para que conheçam esse Deus de poder, que Ele quer que as nossas obras sejam boas. E então o Senhor aqui mesmo estava dizendo também para o povo e diz para eles, o verdadeiro jejum que eu escolhi é que você divida o seu pão com o faminto, aqui no verso 7. No verso 7 diz, o jejum verdadeiro que eu escolhi é que você reparta o seu pão com o faminto e que os pobres errantes você albergue na sua casa. Bem, aqueles que já moram nas cidades grandes não precisam estar albergando pessoas na sua casa, porque já hoje em dia existem os hotéis, existe tudo aquilo. Mas houve algum tempo em que as pessoas nem sequer hospedavam as pessoas que estavam andando por um caminho. Então, essa pessoa tinha que dormir embaixo de uma árvore, passar a noite embaixo de uma árvore, e Deus ficava desagradado por essa atitude das pessoas de não dizer, eu te ofereço a minha casa para que você durma aqui. Hoje em dia nós não vemos tanto isso, porque hoje estão os aviões e os outros meios de transporte, os carros, os hotéis. Então já as pessoas têm outro tipo de necessidades. E com certeza tem um hotel, mas talvez precisa que alguém lhe dê para ela poder pagar esse hotel. Ela diz, cheguei, não tenho onde dormir, como pagar o hotel. Então alguém lhe diz, toma o dinheiro para que você consiga dormir num hotel. É como dar albergue para alguém na sua casa. E também diz aqui o Senhor, que quando você veja o desnudo, você o cubra e não te esconda de teu irmão. Quando o teu irmão esteja pobre e precisando, não se esconda dele. Eu diria aqui do seu próximo. Não tanto do seu irmão, mas do seu próximo, de algum próximo que esteja precisando e você consiga ajudar ele. E a pessoa, se não tem roupa com o que se vestir, e se você tem, dá para ela. É isso que Deus quer. Isso existiu naquela época, que tinha que se vestir a pessoa que não tinha roupa, ou que estava desnudo, dar de comer para o seu irmão, para o seu próximo, porque não tinha o que comer. Porque sempre, desde que Deus fez o homem, desde que Deus fez Adão e Eva, e as gerações se multiplicaram e vieram toda a evolução e o crescimento nas populações, sempre houveram pessoas pobres e pessoas ricas. Deus quis assim. Não vamos questionar isso. Então Deus disse, aos ricos eu digo que ajudem os pobres. Mas não é somente o rico. Acontece que nós, os crentes no Senhor, talvez não sejamos ricos nem milionários, temos o necessário, mas com certeza haverá uma pessoa que não tem nem o básico, carece do básico. Então, nós, por que não ajudamos eles? Nós temos que nos preocupar com as pessoas, com muito amor, ajudar as pessoas e dar para eles uma comida, um vestido. Era o que o Senhor dizia que tinha que se fazer antes do que estar jejuando ou aguentando fome, porque era o que eles faziam, eles aguentavam fome durante um dia ou 2 dias, e com isso eles queriam que Deus abençoasse eles e respondesse às suas petições, e Deus disse que esse não foi o jejum que ele escolheu, esse não é o jejum. Então olhem o jejum, como que é o jejum? E aqui diz,
Quando você cobra o desnudo e você não se esconda da pobreza do teu irmão, do teu próximo, não se esconda dele, diz no verso 8, se você faz todas essas coisas que acabaram de ser faladas, então a tua luz brotará como a alva, diz. Tua luz brotará como a alva. A tua salvação será vista rapidamente, glória ao Senhor. O que é isso de tua luz brotará como a alva? Que vem todas as bênçãos de Deus para esse homem ou essa mulher que foram generosos, que foram piedosos, que foram misericordiosos, bondosos e fizeram obras boas, fizeram muitas coisas boas para agradar a Deus. Então, o Senhor lhes dá chuvas de bênçãos. Diz, assim tua cura será vista rapidamente. Deus começa também a abençoar essas pessoas, homens ou mulheres, e vai dizer para eles, continuem assim em frente e não pequem. E vocês vão ver que eu vou dar a vida eterna para vocês. Glória ao Senhor, a vida eterna. E diz aqui, e tua justiça irá, diz, a tua justiça irá diante de ti. A justiça desse homem ou essa mulher que fizeram coisas maravilhosas, coisas benéficas. E a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor, o Senhor, ou Jeová, é uma palavra hebreia, que é a palavra para o nosso Deus em hebreu. Então diz, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Porque Deus estará então com esses homens ou essas mulheres que fizeram o bem. É isso que Deus quer e esse é o verdadeiro jejum. É esse o verdadeiro jejum. Ter um coração limpo quer dizer não pecar. Ter mãos limpas, não fazer pecado. E fazer todos esses benefícios. Diz o Senhor que isso é o verdadeiro jejum. Que é esse o jejum que ele vê e aceita, aquele que ele responde, o jejum que ele dá uma resposta imediata. E no verso 9 diz, então, depois que você receba todas essas bênçãos do meu Deus, que o Senhor dá todas essas bênçãos para essas pessoas, diz, então, invocarás e o Senhor te ouvirá. Ou, o Senhor, o nosso Deus, te ouvirá. Que formoso é, que maravilha e que prodígio que nós vemos aqui. Esses são os privilégios que nós temos, que Deus está nos dando esses privilégios. Que nós invoquemos o nosso Deus e Ele nos ouça. Glória a Deus, que formoso que é. Isso aqui é um orgulho. É algo que nós temos que agradecer e ter, no primeiro lugar, tê-lo em nosso coração, ter isso aqui importante, que nós nunca esqueçamos que fazendo as coisas bem, não ofendendo a Deus, nos afastando do mal, e então invocamos a Deus e Ele vai nos ouvir. Não precisamos aguentar fome durante um dia, eu não preciso disso. Não preciso deixar de comer um dia para que Deus me ouça. Diz, então invocarás e o Senhor te ouvirá, o nosso Deus. Clamarás e Deus vai dizer, eis-me aqui. Obrigada, Senhor, isso é verdade. Isso é verdade. Diz, clamarás e Deus vai dizer, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar da maldade, e se repartires o pão com o que tem fome, e saciares a alma aflita, a luz brotará das trevas, volta a dizer, e tua escuridão, tua ignorância, as tuas trevas, a tua insegurança, diz, será como o meio-dia, quer dizer, Deus vai tirar de você tudo aquilo que é ignorante, aquela escuridão na que você tinha vivido, nas trevas, sem conhecer a Deus, sem conhecer de Deus, sem saber como que Deus age. Olhem que Deus está se mostrando a nós. Aqui Deus está se revelando. É essa forma de conhecer um Deus que vive, que existe.
Agradecemos ao Senhor por causa disso. E diz, eu vou voltar a repetir porque eu acho tão bonito esse verso 10 e diz, e se repartires o pão com o que tem fome, e saciares a alma aflita, a luz brotará das trevas. Você não vai ser ignorante, Deus vai estar lá com você e você vai conhecer a Deus. Você vai orar para Ele e Ele vai te responder. A tua escuridão será como o meio-dia. Não há escuridão, porque no meio-dia nós temos o sol cheio. Então estamos desfrutando da mão de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus. Ela está lá conosco, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele não vai nos deixar sofrer, não vai nos deixar naufragar. Deus está lá, vai estar lá nos ouvindo. É esse o verdadeiro jejum. No verso 11 diz, o Senhor te guiará continuamente. E na estiagem, ou na escassez, as estiagens são momentos que acontece que nunca chove, e se não chove, não tem comida, porque não nasce fruto nenhum, não há comida, não há água, então as pessoas morrem de sede e de fome. Por causa das estiagens, e diz, o Senhor te guiará continuamente, e na estiagem saciará a tua alma, e dará vigor aos teus ossos, e serás como um horto regado, e como um manancial onde as águas nunca faltam. Tudo isso são bênçãos que Deus oferece a esses homens e mulheres que, ao invés de estarem aguentando fome e deixando de comer 1 dia, 2 dias, 3 dias que eles não comem, ou aqueles que comem durante o dia, jejuam durante o dia e aguentam fome e de noite eles estão comendo tudo isso e nada, é a mesma coisa. Então, os homens e as mulheres que não fazem isso, mas cumprem esses versos de fazer o bem, de não pecar, de não fazer maldade para o próximo deles, de ajudar quem precisa e ser misericordioso, etc. Esses homens e essas mulheres vão ser abençoados por Deus sempre. Diz que Deus vai estar guiando eles. Como esse pastor que guia suas ovelhas e leva elas para pastos verdes e mananciais de água. É isso que faz o nosso pastor divino, nosso Pai. E diz que Ele vai estar saciando a nossa alma, vai nos dar paz, felicidade e vai dar vigor, vai nos dar saúde, ao nosso corpo vai dar saúde. E nós vamos ser como um horto regado e como um manancial onde as águas nunca faltam. Glória ao Senhor! A paz, a felicidade, a saúde, o bem-estar para aqueles homens e essas mulheres que praticam essas coisas formosas para Deus. Nunca vai fazer falta para eles, sempre vão ser saciados. Nós vamos ser saciados se obedecermos ao nosso Deus. E aqui no verso 12 diz, e os teus edificarão as ruínas antigas. Diz, as gerações, diz, os alicerces de muitas gerações levantarás e será chamado reparador de postigos, restaurador de pistas para os povoados. Aqui estava lhe dando uma promessa formosa, os filhos dos filhos dos filhos. Diz, é que os teus, as tuas gerações, vão estar edificando as ruínas, porque no seu coração vão ter a Deus. Então eles vão estar pregando um Deus vivo de poder, porque as ruínas é um simbolismo, é um coração arruinado, um coração que não tem a Deus, um homem e uma mulher que não tem de Deus, que não conhecem a Deus, é como uma ruína antiga. E diz que de geração em geração vão ser abençoados os filhos dos filhos desses homens e mulheres que fazem e praticam todas essas coisas boas para agradar a Deus e também para fazer o bem para o próximo deles. E diz que essas pessoas, todas as gerações vão ter a bênção de Deus e vão ser chamados reparadores de postigos. É do coração, daquele coração que está destruído pelo pecado, pela maldade, pelo sofrimento. E no momento chegou e foi pregado de Deus para ele e foi lhe ensinado de Deus e se lhe disse venha,
que eu quero te fazer conhecer esse Deus vivo. Venha, conheça de Deus, porque eu conheci Ele e agora eu quero que você conheça. Me ouça, leia a Bíblia, ore para Deus eterno, para um Deus em espírito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e se você quer se ajoelhar, você pode fazer, levantar as mãos assim. E feche os seus olhos para que você não se distraia com as coisas que estão na sua frente. E diz, invoca Deus. E Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que fizeste Adão e Eva, que nos fizeste. Eu tenho ouvido que você falou com Moisés, eu tenho ouvido que você falou com os profetas. Bem, o que você saiba e tenha ouvido de Deus, fale para Ele, eu ouvi isso de você, Senhor. E eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Tem me falado que eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou fazer, mas eu quero que você se manifeste na minha vida. Se você fala isso com o seu coração, o Senhor vai se manifestar na sua vida. Se você o diz sinceramente que você deseja conhecer a Deus, que deseja sentir a presença de Deus na sua vida, no seu coração, então Deus vai se manifestar na sua vida e com certeza vai lhe dar algum sonho ou alguma visão onde Ele vai lhe dizer, olha, vai naquele lugar, vai naquela igreja e se congrega lá e continua lendo a Bíblia que eu vou te abençoar. É isso que o nosso Deus faz. E para orarmos a Deus não é difícil, é falar com Deus. Para orar ao Senhor, não temos que aprender nenhumas palavras de cor. Somente o que sai do nosso coração. Orar é falar com Deus. É como quando você fala com o seu melhor amigo e você conta para ele do que você está precisando. E você fala para o seu melhor amigo, não, é que eu estou sofrendo, eu não tenho dinheiro, não tenho para comer, os meus filhos estão morrendo de fome, eu estou sofrendo, não é? É assim como quando você começa a contar para os seus amigos a sua vida, faz com Deus. Isso se chama orar para Deus com todo o coração. E você o faz e você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida. Se esqueçam já de quadros, de estátuas, de imagens, de árvores, de pedras, de agouros. Se esqueçam de todos esses agouros e superstições no que ensinaram você na vida, que é o jeito de buscar a Deus, ou clamar para Deus, ou convencer a Deus. Não convencem a Deus desse jeito, mas eu estou lhe ensinando, você fecha os seus olhos e fala com Deus e você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida se você o faz com sinceridade. Mas se você o faz zombando, só para zombar, Deus nunca vai se manifestar na sua vida e pelo contrário vai castigar você. Então, tem que ser respeituosos com o nosso Deus, porque Ele é isso o verdadeiro jejum que Deus disse. Então, é por causa disso que vocês não devem se angustiar. Os meus irmãos e irmãs que já conhecem a palavra e conhecem a doutrina do Senhor, não se angustiem se você não pode jejuar, porque é que a saúde às vezes não aguenta. Na antiguidade, as pessoas jejuavam porque na antiguidade a comida era muito saudável. A comida era saudável e muito orgânica. Então, as pessoas não ficavam doentes, não havia doenças. E, além disso, naquela época, ainda não tinham chegado as maldições das doenças, porque o Senhor deu algumas maldições por causa das pessoas que iam estar pecando e pecando no decorrer das gerações. Então, essas doenças já vieram aos nossos corpos e já nós não podemos nem sequer aguentar meio dia sem comer porque já temos a diabetes e o nosso açúcar subiu, a nossa pressão, aconteceu qualquer coisa porque já o nosso corpo está sem essas vitaminas, essas fortalezas como tinham os nossos ancestrais que desfrutaram realmente de uma boa alimentação.
Não se angustiem, os meus irmãos, se vocês não podem jejuar, não se sintam mal, porque o seu coração é o que Deus vai ver. Deus o que vai ver é a sinceridade do seu coração e que você se afaste de tudo que se chama pecado. Se afasta de todos esses rancores e essas vinganças e malícias e mentiras e estelionatos, porque as pessoas às vezes são usureiras, estelionatárias. As pessoas têm tantas coisas no coração delas, tanta malícia, tanta maldade, tanta ambição, inveja, cobiça, e tudo aquilo faz com que Deus se afaste das pessoas. Então, os meus amados irmãos e irmãs, procurem estar bem com o Senhor e ser sinceros com o nosso Deus, fazer boas obras. Em tudo que possamos fazer o bem, façamos, e vocês vão ver como o Senhor vai nos dar bênçãos e o Senhor vai estar contente conosco. É isso sobre o jejum que o Senhor escolheu, mas as pessoas acharam que era mais fácil aguentar a fome um dia e estar fornicando e adulterando e roubando e enganando as pessoas. Eles acharam mais fácil. Eles disseram, não, eu vou adulterar, vou fazer todas essas coisas, fornicar, roubar, enganar as pessoas, meus vizinhos, vou mentir pra eles, vou tirar o pouco que eles têm. E depois eu faço um jejum, eu fico o dia inteiro sem comer e no outro dia, se eu posso, vou fazer a mesma coisa e Deus vai me perdoar. Se esqueçam que Deus não olha essas coisas. Deus não olha pra você aguentando fome. Deus quer frutos, o agir, as suas ações boas, obras boas. É o que Deus quer, que nós tenhamos valores, cumpramos eles, tenhamos frutos, façamos o bem, façamos coisas boas e vocês vão ver que isso é melhor do que aguentar fome. Então, irmãos, não é que eu esteja contra o jejum. Se você quiser fazer o seu jejum e você acha que pode, você tem que reunir todos esses requisitos, se examine. Porque se você está pecando ou tem alguma fraqueza, melhor não jejue. Mas se você se sente perfeito, então faça o jejum, porque vai ser bom para você. Então, irmãos, eu espero que este ensinamento não seja mal interpretado. Que não comecem agora a dizer, não, é que a irmã proibiu os jejuns. Não, eu repito, aqueles que quiserem jejuar e vocês se sentem que estão perfeitos perante Deus, então façam os seus jejuns. Mas se você sente que tem falhas perante Deus e não tem todos os requisitos, é melhor você evitar fazer essas coisas. Porque você pode fazer, mas não vai servir de nada. Deus não vai ouvir você. E depois não fique se lamentando e reclamando. Ai, Deus não me ouviu o jejum que eu fiz, do que serviu? Porque nós fazemos as coisas mal. Então, vamos ficar em dia com o Senhor primeiramente e a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vamos continuar nós aqui falando com os nossos vizinhos e os nossos parentes, que eles leiam a Bíblia, que eles orem conosco. Se você pode ir lá na sua casa, se tem pessoas doentes na sua casa, a sua família, e eles não vão na igreja, porque isso também eu sei que há muitos irmãos e irmãs que vão na igreja e a sua família não vai na igreja, estão todos na mesma casa nestes momentos, por causa da quarentena. Então, irmãos, vocês podem impor as mãos nos seus parentes se eles quiserem. Se eles estão doentes ou precisam, porque tem muitas pessoas que estão doentes do seu sistema nervoso, ficaram doentes, estão um pouco angustiados e atribulados. Então, se você diz, vocês querem que eu ore por vocês, eu posso impor as mãos para que Deus liberte, para que Deus deixe vocês tranquilos e abençoe vocês. Então, vocês podem fazer isso por enquanto. Orar todos, cantar ao Senhor, cantar coros e ouvir os ensinamentos. Tudo com sabedoria e prudência, deixando para cada um o seu espaço, não é? Porque se você está na sua casa e você tem a sua família de 7, 8 pessoas e você é o único que vai na igreja, você e algum parente, 2 vão na igreja, os outros 5 ou 4 não vão na igreja, então você não pode estar o dia inteiro e a noite inteira com os coros, os hinos, não é? Porque isso ia ser imprudente. Faça isso, mas também dê espaço para eles, para que eles tenham as suas atividades. E se há algum doente, então você impõe as mãos para que Deus tenha misericórdia e cure a sua família, mesmo que não vai na igreja, mas você pode fazer.
Então, isso nós temos que sair das regras, porque é essa situação que nos força a agir desse jeito, mas o importante é que temos que fazer o nosso Deus ser conhecido e temos que continuar glorificando e louvando ao nosso Deus e continuar ouvindo os ensinamentos, ver os estudos bíblicos. Há muitos estudos bíblicos de anos anteriores que nós podemos voltar a assistir para aprender de Deus, para que o Senhor esteja contente conosco, que o meu Deus abençoe vocês. Desejo e anseio que toda essa situação e essas coisas passem logo para conseguir nos encontrar nas nossas igrejas e congregações novamente. Mas, no entanto, vamos estar assim desde a distância, mas muito perto em espírito com vocês. Que o meu Deus abençoe vocês e vamos estar orando ao meu Pai Celestial. E em nossa oração vamos colocar nas petições as doenças, vamos falar de todo tipo de doenças. Vamos orar para o Senhor e pedir por todas as doenças. Eu peço por todas as doenças, mas vocês... Aquele que esteja doente da tireoide, então diz, Senhor, olha minha tireoide, me cura. O outro está doente do rim, do fígado, da cabeça, de dores. O outro tem bruxarias e feitiçarias. Então, cada um peça ao Senhor pela sua situação. Porque eu não posso também entrar e falar de todas as doenças, porque sai das minhas mãos. Então vamos estar pedindo ao nosso Deus misericórdia e que o Senhor tenha misericórdia também de toda essa situação que nós estamos vivendo. Ele já sabe. Então vamos pedir ao nosso Deus com todo o nosso coração e vamos agradecer ao Senhor.
Vamos cantar o coro 166, Deus é o nosso amparo e fortaleza. Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, que o meu Deus abençoe todos e todas. Muitas bênçãos para vocês. E Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus vai abençoar vocês. Agradecemos ao nosso Deus. Uma bênção para todos vocês. Amo no Senhor.